Show. Oi, oi. E aí, galera, beleza? Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aqui o convite, né, de estar aqui falando. Fui convidado hoje para falar um pouco sobre storytelling, que nada mais é do que contação de histórias e como é que isso se aplica no mercado, nas vendas. E aí eu sou esse cara aqui, eu não conheço nenhum memoji que mais pareça com esse, por isso que eu uso na palestra. E eu sou publicitário, sou também formado em comunicação social no curso de jornalismo na FRN. Depois fiz pós-graduação em comunicação para o varejo e sou hoje presidente da WAWS Co, que é uma agência local aqui da cidade. Nós atendemos hoje mais de 80 clientes em 14 estados do Brasil e também um bocado de cliente aqui em Natal. E aí, entender um pouco sobre como eu comecei no mercado e ter feito o curso de jornalismo, não existia o curso de publicidade na Universidade Federal na época, já entregando um pouquinho a idade. E aí meu pai falou, pô, você é o filho mais velho, tem que ser na Federal, não vou dar o exemplo para os outros. E aí eu fiz o curso de jornalismo, que era o curso mais parecido com a publicidade. E talvez por isso o meu viés de comunicação tenha sido tão voltado para storytelling, porque o jornalista, ele é treinado, né, ao longo de 4 anos de faculdade para contar histórias. Ele está ali para ouvir histórias, para perceber mensagens dentro dessas histórias e contar por meio de um texto jornalístico ou de um documentário. E aí depois eu descobri que, na verdade, ter feito jornalismo, que eu tinha ficado muito puto na época, pô, pai, meu sonho é publicidade, me ajudou muito a ter construído essa comunicação dentro da publicidade para um viés mais de história. E aí é sobre isso que a gente vai conversar. Para começar a conversa, eu vou mostrar um vídeo, que é o vídeo que sempre quando eu estou precisando de inspiração eu assisto. E aí, naturalmente, por hoje estar no mercado de publicidade, o conteúdo do nosso bate-papo vai ser mais voltado para a comunicação publicitária, mas sempre com ênfase em vendas. E esse vídeo é um vídeo que foi lançado pela Apple no ano de 1997, ali logo depois da volta de Steve Jobs, né? Só para entender um pouco o contexto, Steve Jobs foi expulso da Apple. A Apple começou a amargar alguns prejuízos na venda dos computadores e os caras chamaram Jobs de volta. E aí, na volta dele, ele fazia aquelas convenções anuais, né, que até hoje tem, que são os lançamentos dos iPhones, enfim, dos iPods. E ele apresentou esse vídeo, que é, para mim, uma das melhores peças publicitárias da história. E aí eu vou mostrar para vocês. Não sei se vai funcionar, vamos ver. O vídeo tá rolando só no computador, tá? Mas dá para vocês olharem a legenda dele. Se botar aqui. Não sei nem onde é o microfone. Bom, eu vou pausar porque não vai fazer tanto sentido. O que é que tem nesse vídeo? Ele é um vídeo que fala de forma muito simples. Ele não lança nenhum produto da Apple no vídeo. Ele conta uma história sobre pessoas loucas que fogem do status quo, né, que fazem o diferente. E ele diz basicamente que são essas pessoas que são loucas o suficiente para fazer essas coisas que conseguem mudar o mundo. E no final ele apresenta um conceito de campanha que é o Think Different, que era o Pense Diferente, e ele preparou a Apple para o futuro lançamento dos produtos, que seriam o iPod e os primeiros iPhones. E aí é muito legal essa propaganda, porque hora nenhuma ela traz o produto da Apple, hora nenhuma ela traz o computador, ela é simplesmente um recorte de várias imagens com pessoas que foram muito famosas no que fizeram, desde Pablo Picasso, Madre Teresa de Calcutá, enfim, tem várias, né, pessoas que mudaram o mundo, e ele vende exatamente essa ideia de que o louco é aquele que faz alguma coisa para mudar o mundo e de fato consegue fazer isso. E são com pequenas atitudes. E aí notem o quanto subversivo é esse tipo de venda. O cara estava vendendo tecnologia com um vídeo que é um storytelling falando basicamente sobre pessoas que mudaram o mundo, pessoas que pensavam fora da caixa. E a partir daí a comunicação começou a olhar para esse tipo de conteúdo e entender que, se depois que isso aconteceu, a Apple conseguiu dar a virada que deu e virou líder de mercado, e hoje é a marca com mais valor de mercado do mundo, por que não outras marcas poderiam fazer a mesma coisa? Sempre tem que ter um grande corajoso para ter a coragem de lançar um produto sem falar nada do produto. E isso é um pouco do que eu resumo como um grande storytelling. E aí, basicamente,
se você for olhar, Jobs foi um cara altamente criativo para fazer isso, foi. Ele foi mais corajoso do que criativo, porque na publicidade tudo é combinativo. Ninguém inventa mais nada na comunicação, não dá mais para inventar. Basicamente você vai pegar ideias soltas que estão lá em lugares diferentes, combinar elas de forma diferente para criar uma ideia nova. Muitas vezes lá na agência, tem até uma galera aqui, Matheus está lá, e os meninos ficam se perguntando, pô, mas eu preciso ser criativo, o que é que eu vou inventar? Mas não invente nada. Pegue lá a sua história, seu repertório, conecte ela de uma forma diferente e você cria algo novo a partir daquilo. Não dá mais, a gente não consegue mais criar nada. Tudo que você for achar que você criou, alguém já fez pelo menos parecido. E assim, muitos já fizeram pelo menos parecido. Então não dá mais para criar nada. A gente não está mais no momento de criar, e sim de combinar, de saber recombinar ideias. E aí essa campanha da Apple, se você for olhar, ela deriva de uma campanha mais antiga ainda, de 1958, que é o Think Small. Que essa sim, eu achei que a da Apple, eu achava que era a campanha mais subversiva da história. Não foi. A mais subversiva da história foi essa, da Volkswagen. E aí entendam o contexto. Até então, até esse momento, a comunicação para a venda ela era totalmente informativa. O cara ia vender um carro, ele colocava a imagem do carro, quantos cilindros, qual a velocidade que o carro atingia, quantos quilômetros ele fazia por hora. Uma campanha totalmente informativa. E aí chegaram para os caras da DDB, uma agência gigante aí a nível de mundo, e disseram, vocês têm um desafio simples. Vocês têm que lançar o Fusca dentro dos Estados Unidos. E aí olhem o que eu estou falando de desafio. O Fusca era um carro alemão no pós-Segunda Guerra, então era o carro de Hitler. Os americanos não queriam nem saber da Volkswagen naquele momento. Era um carro, entre aspas, feio, né, totalmente fora dos padrões daquela época. Os americanos tinham carros muito maiores, né, super robustos, e o cara queria lançar um carro pequeno, feinho, e um carro que vinha da Alemanha. E aí os caras tiveram a sacada de, pela primeira vez na história da publicidade, tirar todo o conteúdo informativo e trabalhar o que a gente chama de respiro. A arte não tinha nada, era simplesmente uma foto pequena do Fusca, um espaço gigante, e lá embaixo ele contava uma história. Ele dizia, se para você pensar pequeno é ter um carro que dá para estacionar em qualquer lugar, que suas peças são mais baratas, que você vai gastar menos com manutenção, que ele faz o dobro de quilômetros por litro, então pense pequeno. E aí tinha toda uma brincadeira linguística com aquele American Way of Life, né? o pensar grande americano, e os caras vêm com a sacada dessa, com a puta de uma história. E aí o mais legal de tudo, os caras aumentaram 23% o faturamento do Fusca, que não estava vendendo nos Estados Unidos. O carro não era aceito. Então eles aumentaram no primeiro ano 23%, e a partir do segundo ano da campanha, que foi uma segunda rodada que eles fizeram, que é a campanha chamada Lemon, que era, dizia, de um limão, faça uma limonada, surgiu daí essa frase, eles conseguiram transformar o Fusca num grande fenômeno mundial, para todos os países, não só no Brasil também, né, que copiava muito as ideias dos americanos. Então eles criaram toda uma referência de contracultura em cima do próprio Fusca, e foi um fenômeno. Então, eu trouxe tudo isso aqui para dizer para vocês e para responder uma pergunta que muitos clientes me fazem quando a gente quer propor storytelling como estratégia de comunicação. O cara fala, tá, mas isso vende? Porque imagine, eu chego para o cara, ele fala, Túlio, eu quero fazer um spot no rádio dizendo que eu vendo um shampoo por R$ 59,90. Eu vou dizer, vamos fazer melhor, vamos contar a história de uma mulher que usou o shampoo, e não sei, porque o storytelling, ele é igual a vingança, ele é um prato que se come frio. Você não consegue rapidamente fazer o cara entender uma história, principalmente no mundo de hoje, onde a informação é muito rápida. As pessoas olham as coisas, elas têm preguiça, ele quer ver o filme pelo resumo, ele quer ler a matéria pelo título. Então, dificilmente você consegue ter o tempo daquela audiência para contar uma história muito longa. Quem lê um livro hoje, quem lê uma revista hoje, quem lê um jornal hoje, cada vez mais escasso. Então, o storytelling ele vende sim, mas ele é uma técnica que ela funciona a médio e longo prazo. Ela não funciona tão bem a curto prazo. Às vezes também funciona, tá? Grande exemplo de storytelling, o Popeye. Depois que os caras lançaram o Popeye,
aumenta 30% de vendas de espinafre nos Estados Unidos. E aí, pô, Túlio, por que isso? Porque a pessoa passa a se conectar com a história do Popeye. Meu filho, por exemplo, tem 3 anos, eu falo, vamos comer espinafre para ficar forte. E ele vai e come espinafre, porque eu estou contando uma história para ele. Então o storytelling tem esse poder arrematador de fazer as pessoas se conectarem com um produto sem perceber que estão consumindo propaganda. Essa é a grande sacada. Por isso que tantos filmes americanos de Hollywood usam a estratégia de colocar produto dentro do filme. Então, às vezes, a Apple paga para o cara usar um iPhone. A marca de carro que usa o carro no Missão Impossível, o carro do James Bond, tudo aquilo é publicidade. E isso é técnica de storytelling. E aí, o que é o storytelling? O storytelling vem de story, que é o mesmo story do stories do Instagram, tá? E se você observar o stories do Instagram, é um grande exemplo de storytelling, onde as pessoas estão ali se conectando com histórias, né? Antigamente, o cara fazia uma stories, 2, mas hoje você vê gente ali com uma sequência de 60 stories contando algo, né? Sei lá, eu vou contar como está a minha presença na feira, e tem gente que acompanha aquilo ali ao longo de muito tempo, então é uma história. O Instagram, percebendo isso, inclusive agora aumentou o tempo de consumo o tempo do Stories para 60 segundos, porque viu que ao invés de picotar em vários, vamos logo deixar grande, porque o pessoal está usando dessa forma. E aí nada mais é do que essa forma poderosa de desenvolver uma história para conectar pessoas. As marcas hoje usam muito storytelling porque as pessoas estão cada vez mais avessas à comunicação de propaganda. Quando você está lá no Instagram, que vê um patrocinado, você quer passar. Quando você está na televisão, que começa o intervalo, você quer mudar de canal. Você vai para o Netflix porque não tem a propaganda. E agora vai ter. Será que as pessoas vão ficar? Então, cada vez mais a sociedade rejeita saber que está sendo alvo de uma experiência chamada propaganda. A gente se sente meio um bobo, assim. O cara está querendo me vender aqui. E a gente vai lá e compra mesmo assim. Então as marcas estão tendo que criar artifícios, e por isso que o storytelling está tão em voga. Porque é uma forma mais sutil e mais engajada, que é o que a gente procura tanto na rede social, de fazer o cliente perceber a sua marca. Então, basicamente, o storytelling, ele fala sobre a experiência humana, você tem que entender muito sobre relações humanas, neurolinguagem, para aprender a fazer storytelling. Por isso que eu vou dar aqui apenas alguns insights, mas é uma ciência muito complexa de você desenvolver um contexto completo de storytelling para uma marca, tá? E aí eu trouxe aqui 3 passos, depois eu vou trazer alguns cases locais, porque eu sempre, quando vou procurar storytelling, eu acho o case da Coca-Cola, o case da Apple, aí eu falo, tá, mas é minha empresa aqui, que não tem aquela verba, que não tem o ator, né, americano de Hollywood, como é que eu vou fazer isso? Então eu trouxe alguns casos locais para vocês entenderem que, virando a chave do storytelling na cabeça, é possível incluir essa estratégia dentro do nosso negócio e do nosso dia a dia de comunicação. Então, primeira coisa, tem que saber ouvir o cliente, e todos os atores fazem parte do processo. E aí eu lá, como jornalista de formação, fiz, poxa, legal, eu sei ouvir, eu sei sentar com o cliente e extrair dele a essência dele, porque storytelling fala sobre a essência. Eu não consigo contar uma história se eu não sei o que é que está por dentro daquilo ali, daquele cliente. Se for uma coisa muito superficial, não é storytelling, é simplesmente uma peça de comunicação. O segundo ponto é aprender sobre o negócio do cliente. E aí é uma coisa que eu faço muito na agência, que é a chamada de imersão. Como é que eu vou contar uma história do meu cliente, por exemplo, que é o Camarões, sem conhecer os pratos, sem conhecer como é o processo que aquilo é feito, sem conhecer a cozinha, sem conhecer e saber que um prato no Camarões dura 3 minutos e meio para ficar pronto, e ele só não fica pronto porque existe um tempo que ela pede que você tenha uma experiência na cozinha, e para você valorizar o prato. Se você pedir um prato errado, com 3 minutos e meio, o prato tem condições de chegar de volta na sua mesa. E é preciso entender essas particularidades para dali você começar a construir uma história para o cliente. Porque se você não entende, você não tem essência para contar aquilo. E, por fim, saber explorar isso. E aí envolve a técnica da comunicação. Às vezes o cara sabe ouvir, sabe entender o problema, e falta para ele, como é que eu vou escrever o roteiro? Quais são as palavras que eu vou usar para fazer a história ficar interessante? E aí é uma habilidade, uma técnica, um dom, uma ciência, que é a ciência da comunicação. Tem gente que não tem, procura uma agência. Tem gente que tem, desenvolve, ótimo. E aí é você saber ou estudar um pouco mais,
ou usar o que eu falei no começo, a combinatividade. Deixa eu ver como é que outra marca fez. De repente eu consigo achar um caminho aqui que pode se adaptar com a minha marca, porque tem a ver com a minha história. Mas nunca só pegar uma ideia, copiar, e aí aquilo não fazer sentido para a sua marca. Então não vai ter o que o storytelling precisa, que é aquele tempero para conectar o cliente com a marca. E aí, pô, é coisa de louco, porque não é uma ciência exata, mas eu vou provar para vocês que é algo possível, mesmo sendo uma coisa de louco. E isso envolve, muitas vezes, um processo criativo que não é linear. Às vezes a gente tem uma ideia de um storytelling que a gente sabe do final antes do começo. Tipo, eu sei onde é que eu quero chegar. E aí depois eu vou construir quais são os caminhos para fazer o cara acreditar naquilo. É tipo você ter uma piada muito boa, e aí depois que você tem a piada muito boa, você vai querer... Tá, e o que é que eu vou contextualizar? Eu vou dizer que é um primo meu, eu vou enfeitar aquilo. Então é a mesma coisa. Tá? Então beleza. Isso aqui é uma frase que tem lá naquele vídeo, né? As pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato fazem, e o storytelling é sobre isso. Ele é um processo muito louco de encantamento e de engajamento. Aí eu trouxe 3 cases rápidos e reais. São cases da agência, que eu estive à frente desse processo, e eu vou trazer um pouco para vocês. Engraçado que muitas vezes, ou quase sempre, começa com um problema. A gente tinha recebeu um cliente lá de Parelhas, chamado Brasil Paraíba Mine. É uma mina de turmalina Paraíba. Aí eu disse, que danada é isso? Vou conhecer. Marquei a viagem, fui até Parelhas, 4 horas de viagem, 3 horas e meia, porque para fazer storytelling tem que conhecer. E aí eu fui entender o processo. Primeiro ponto, o cliente foi denunciado numa matéria do Fantástico, que estava promovendo trabalho escravo dentro de uma mina, e Ministério Público e tal, e eles tiveram que mudar o nome da empresa por causa disso. Porque eles provaram que não estavam envolvidos, mas a empresa se queimou, e o principal cliente desse cliente era ninguém menos do que a Tiffany. Aí eu fiquei, vixe Maria, que negócio massa. Então eu vou fazer uma propaganda para um cliente que quer vender turmalina Paraíba para Tiffany. E chegamos num problema. O cara ia para uma feira em Dubai, onde ele ia apresentar as pedras dele, e os compradores de joias da Tiffany estariam lá. E eu, porra, que responsa, fiquei me achando, né? E eu fui entender um pouco sobre a pedra. É uma pedra que vale mais do que diamante. E essa pedra, ela só tem em 5 lugares do mundo. Na Paraíba, no Rio Grande do Norte e em 3 lugares da África. E é dela que surgiu o azul Tiffany, né? Que até hoje a gente usa como referência de cor. E aí a minha responsabilidade subiu pra caramba. E aí o que é que eu podia fazer? Vamos fazer um folder? Vamos fazer qualquer coisa? Não. A gente resolveu criar um documentário contando a história da extração da pedra e contando a história de 10 colaboradores da mina que mudaram sua vida por meio da turmalina. Então, um cara que não sabia escrever, que foi estudar, que hoje o filho dele estudava no IF, aprendendo sobre gemas. E aí a gente foi contar essas histórias. Fizemos um documentário, passamos 3 dias lá na mina. É uma experiência fantástica. Eu posso dizer que eu conheci uma mina. Eu imaginava aquela coisa meio tio Patinhas e não é. É muito massa. E aí o documentário a gente fez. Ele foi traduzido para o inglês, os caras levaram para a feira e a Tiffany voltou a comprar. Porque empresas como a Tiffany estão preocupadas em entender o processo de extração daquilo, se não tem trabalho escravo. Então a gente mostrou todo o processo de construção, mostrou a comunidade onde eles estavam inseridos, que inclusive é do lado de onde foi filmado o filme Bacurau. Então é uma coisa bem sertão, muito envolvente. E fomos além. Para que a história ficasse melhor ainda contada, a gente entendeu que tinha que ter um impacto social na cidade, junto à empresa. E aí criamos os Joias do Futuro. E olha como o storytelling é forte. Eu, desde criança, toco flauta doce. E aí entra a história do repertório. Flauta doce é uma coisa muito fácil de aprender. Você ensina para uma criança de 6 anos, ela aprende ali minimamente a dedilhar a flauta. E a gente criou um projeto social, onde professores de flauta pegavam crianças da comunidade, ensinavam elas a tocar flauta. Por quê? Porque é como se fossem diamantes, né? Era como se fossem pedras de turmalina que eles estavam minerando e cuidando e entregando para a sociedade por meio da educação. E por que eu aprendi isso? Porque quando eu fui lá no dia da extração, que eles explodiram
eu vi que a turmalina era uma pedra desse tamanhinho que saía de uma rocha gigante. E aí eu tive o insight de dizer, poxa, vamos minerar pessoas da sociedade. É muito mais simples fazer uma peça no Instagram dizendo, somos a Turmalina Paraíba, temos certificado ISO não sei quanto. É muito mais difícil contar a história. Foram 3 dias de imersão lá em Parelhas, longe de casa, gravando, ouvindo histórias, entendendo por que aquilo fazia sentido, mas no final o storytelling venceu, porque o cliente conseguiu contar aquela história para os compradores da Tiffany e talvez se fosse só um folder ou um stand com ISO, eles não iriam se conectar com aquela história. Eu trouxe rapidamente o trailer do filme. Deixa eu ver se roda. Ele está rodando sem o áudio, né? Enfim, eu vou ficar devendo para vocês. Mas é um trabalho... A gente viveu dentro da mina e contou toda aquela história. E aí eu vou trazer outro exemplo também. Alguém aqui é do Seridó? Alguém já viu essa placa aqui? Lá em Currais Novos? Pronto. Aí, sua cidade. Bom demais. E aí tudo tem a ver com o storytelling, ele é feito a partir da nossa experiência, sempre. Meu pai é de Currais Novos. E aí eu me conectei com um cliente, que é um cliente de lá, uma construtora, e ele me procurou porque ele queria vender loteamento lá em Currais Novos e fazia 8 meses que ele não vendia um terreno. Aí eu disse, pô, me lasquei, só pego bronca, né? Os caras chegam aqui, passa 2 anos, gasta o dinheiro todinho e vem para eu resolver. E aí ele me deu uma verba de 30 mil reais. Túlio, eu tenho 30 mil reais para fazer você voltar a vender terreno. Aí eu disse, pronto. Já tinha trabalhado com a Cirela um bom tempo, então eu disse, não, eu sei fazer. É simples, monta panfleto, rádio, faz aquela, né? Quem comprar hoje ganha uma torradeira, não sei o que, lá vai, lá vem, cachorrada e vendia o terreno, era muito fácil. Só que aí eu disse, poxa, mas se o cara tá 8 meses sem vender, tem algum problema. Vamos marcar uma visita lá no empreendimento? Vamos. Aí saímos daqui para Caicó, né? Para Currais Novos. Passou no pastel do Tangará, dei aquela forradinha de leve. E quando cheguei lá, ele me apresentando aqui o terreno, não sei o que, o loteamento. Tinham vendido, sei lá, 10 lotes, faltavam 300. E eu disse, eu queria conversar com o vigia do loteamento. Ele, tá bom. Ele achou estranho, né? Amigo, como é que é aqui? Aí ele, rapaz, aqui é uma bosta. Não vendeu, aí fica os maconheiros usando crack, não sei o que aqui de noite. O pessoal tem medo de ser assaltado. Vem gente de moto namorar aqui, fazer sexo, não sei o que. E aí ninguém quer vir, porque é longe da cidade. Aí eu fiquei, pô, me lasquei. Como é que eu vou vender esse produto? Se o próprio cara que é o vigia, que era quem devia estar defendendo, tá metendo pau, é porque o negócio não presta. Mas deve ter alguma coisa aqui que presta. Aí a gente dormiu lá, eu fui em Parelhas visitar o cliente da mina, na volta, tardezinha já, eles vão parar no empreendimento. A gente parou o carro e aí eu percebi que tinha um terreno no canto do empreendimento, que era um terreno que ele não podia negociar, porque tem que ter uma área verde, que ao chegar nesse terreno tinha uma vista do pôr do sol maravilhosa. Mas, gente, era lindo mesmo. Aí tava no começo daquela moda de botar a plaquinha, eu amo não sei o quê, eu amo São Paulo, só tinha em São Paulo. Aí eu cheguei pro cara e disse, amigo, é o seguinte, 30 mil, nós vamos transformar o seu loteamento num ponto turístico. Vamos desenvolver um projeto chamado Eu Amo Seridó, que vai envolver a prefeitura municipal, a gente vai criar latas de lixo pra galera, né, que sobra do cimento, da construtora, vai espalhar na cidade, fazer uma parceria e nós vamos transformar o terreno num ponto turístico. E aí, para isso, a gente vai contar com a prefeitura para o cara levar os programas sociais da prefeitura. Aquele negócio dos idosos, não sei o quê. E dos 30 mil reais, eu gastei 25 mil reais para construir essa placa. Aí ele vai dizer, você é um louco! Eu disse, vai dar certo, amigo. Vamos lá, fé em Deus, vai dar certo. Construímos a placa. Agora, aí entra a estratégia. Storytelling não é faz qualquer coisa de qualquer jeito. A gente calculou o tempo certo, faltando 2 meses para a festa de Santana, aí envolve o estudo cultural. Festa de Santana de Currais Novos, a cidade para, todo mundo que vem de Natal, do Brasil inteiro para visitar. Muita gente vem para Caicó. E aí eu fui estudar. Currais Novos é a primeira cidade do Seridó, é a princesa do Seridó. Então ela porque podia ser Eu Amo Currais Novos. Por que foi Eu Amo Seridó? Porque eu queria pegar todo o público que estava vindo para a festa de Santana. E aí a gente desenvolveu o letreiro em tempo recorde, foi lá, produziu, capinou tudo, colocou luz. Aí entra a estratégia.
A gente colocou uma tenda do lado do letreiro, porque qual foi minha visão que funcionou? Vai fazer fila para tirar foto. E na hora da fila, tu oferece água, café e bota o corretor para conversar com o povo. Aí o cara, beleza. Montamos uma tenda lá, né, um stand de vendas, e fomos além. Tem uma feirinha de Santana, que é um dia que para a cidade. Eu disse, a gente vai fazer, na minha época era Bob Flash. Quem lembra do Bob Flash? Sou o povo mais velho. A gente ia para uma festa, tirava foto no Bob Flash e ia procurar no site, não era? Eu disse, vamos fazer a mesma estratégia do Bob Flash. Por quê? Combina a atividade. A gente tira a foto do povo, segurando a plaquinha, o cara vai acessar o site Eu Amo Seridó, lá vai ter contando do projeto, que ajuda o lixo, e ele vai ter que deixar nome, e-mail e telefone para acessar o álbum de fotos para procurar a foto dele. Dito e feito, fechamos com 4.000 leads a campanha, teve fila lá dentro do empreendimento para o pessoal tirar foto, que a galera ia chegando, ia querer tirar foto, e eles venderam 40 terrenos em 10 dias, depois de 8 meses sem vender um. Aí eu pergunto, storytelling vende ou não vende? Pra caralho. Eita, eu não sei, posso falar palavrão aqui? Eu falo muito palavrão, foi mal. Vende muito, porque ali as pessoas não estavam só comprando terreno, elas estavam comprando um projeto, que era o Eu Amo Seridó, a gente desenvolveu linha de camiseta, né, e faltava, e eles começaram a envolver obras sociais, tinha um grupo de idosas que iam no pôr do sol lá pro o cara tocando sax e elas fazendo ginástica, então vocês olhem o quanto isso movimentou. No dia da inauguração eu fui para lá, era o pessoal da rádio me entrevistando. Aqui o idealizador. Vixe, Maria, então virou um fenômeno na cidade, virou um ponto turístico. As pessoas, de fato, param lá para tirar foto. Na campanha de governador que teve no ano seguinte, todo mundo usou, todos os VTs, eita, olha lá o job da gente, só faltou botar um nomezinho. E aí, de fato, a gente teve também uma coisa que tem que ter no storytelling. Ousadia de gastar com o que não é tradicional. Então, podia ter dado muito errado, e deu muito certo. Então, essa ousadia, esse não ter medo e acreditar na ideia, tem que ter também muito forte no storytelling. Trouxe 2 cases simples, de coisas do dia a dia, de que não envolvem 50 milhões em verba. Tá, 25 mil é muito dinheiro, mas o documentário, por exemplo, hoje com o iPhone você consegue fazer. Então, é só você ter realmente esse fio condutor que faça as pessoas se envolverem com a história. E aí, o terceiro case... Esse aqui é um case bem recente que eu trouxe da agência para mostrar como o repertório ajuda muito no storytelling. Aí eu recebi uma demanda de um cliente que é um consultório odontológico que queria um nome diferente e artístico, sem usar o nome dente, nem odonte, nem nada. Eu disse, pô, me lasquei. Como é que eu vou criar uma coisa para vender dentista sem usar? Não sei o que é dente, Paulo e Dente, é o mais óbvio. E aí eu fui me lembrar, porque meu sonho é conhecer Roma. Aí eu já viajei para Roma pelo Google Earth umas 10 vezes. Aí eu conheço cada ponto turístico lá de Roma. E aí eu fui estudar, porque eu disse, pô, se ela quer uma coisa artística, eu vou no berço da arte. Aí começa a parte do repertório. E aí olha o que eu descobri na pesquisa do storytelling. Que em Roma, olha que louco, aí tem a ver com o santo da publicidade. As pessoas de Roma eram reconhecidas como as que tinham os sorrisos mais bonitos da antiguidade. Por quê? Porque em Roma, além deles terem uma dieta mediterrânea, né, não tem muito açúcar e tal, que é o que corrói o dente, a água tem muito flúor. Então os caras fizeram um estudo, depois pegaram os corpos lá, umas ossadas, e descobriram que o povo de Roma era o povo com o sorriso mais bonito da antiguidade. Aí eu, opa, mulher dentista, achei o storytelling. E eu fui conduzindo para ela essa apresentação. Ó, vamos fazer uma viagem a Roma. Lá em Roma, a população era conhecida como o sorriso mais bonito. Você sabia? Ela, não. Aí eu já ganhei o cliente aí, tá? A partir do momento que eu conto para ela uma coisa que para ela é novidade, o storytelling deu um check aí, porque você passa a ser detentor de uma informação que o outro não tinha. Então ele vai até o final da história com você. E aí eu fui lá, expliquei, é uma apresentação com mais de 50 slides para chegar numa marca. E aí a gente chegou, a gente vai usar o latim, porque é a linguagem de Roma e tal. Chegamos na Boca della Verità, que é um dos pontos turísticos de Roma, que tem a ver com a boca, né? E aí você bota a mão, é uma lenda, se você a mão fechar é porque você é mentiroso, mas é uma obra de mármore, ela não fecha. Então é uma brincadeira que existe. E aí eu fui fazendo todo um trabalho para explicar que a gente ia ter uma logo, que ia ter o símbolo e etc. E aí apresentamos a marca para a cliente, que é a Leitius, que é uma linguagem em latim. Ela queria uma marca diferente, que as pessoas até tivessem dificuldade de pronunciar. E aí ela é uma boca
que ao mesmo tempo é o desenho das montanhas que tem lá em Roma. Aí você vai dizer, pô, esse cara tava muito chapado para criar isso. Não tava, foi só técnica de storytelling. É você ter a combinatividade, entender que tem que contar uma história para o cliente e buscar esses elementos que vão... Ou seja, eu até criei a marca, eu criei a marca com a boca e depois foi que eu fui perceber que a montanha de Roma tinha o mesmo desenho. Aí eu fiz pequenos ajustes. Então é primeiro chegar no final, criar uma marca bonita e achar um storytelling no meio, que é o que a gente fez. Aí ela aprovou de primeira, se emocionou, disse que não imaginava nunca e check, né? Mais um storytelling que vende. Então foi isso que aconteceu, aqui é a marca dela. E aí, o que é esse storytelling? É essa jornada muito louca e mágica pela construção da narrativa. Quando você está assistindo um filme que acontece algo inesperado, que você fica, esse cara me pegou. Você fica até feliz de ter sido surpreendido. Isso é o storytelling. É quando você se envolve a um ponto que quando você vê, você já está passando o cartão na maquineta, parcelando em 10 vezes, sem nem poder comprar. Porque você foi envolvido por uma narrativa e aquilo fez sentido para você. Por isso que eu digo que vende pra caramba. Mais um vídeo que não vai dar para eu passar, mas deixa eu tentar. É um vídeo da Disney. A coisa mais linda do mundo. É um patinho, tá lá com a família dele, voando, e aí ele encontra um jornalzinho do Pato Donald e ele se apaixona por aquele pato lindo. E aí, numa dessas arrevoadas, ele se perde da manada, não sei nem como é que chama. Como é? De aves, como é que chama? Enfim, a ninhada aí, ó, das aves. E aí, quando ele vê, ele está na Disneylandia Paris e o Pato Donald recebendo o patinho. E aí ele dá um sorriso de alegria. É um vídeo lindo. Se quem quiser depois procurar, vende a Disney sem vender um brinquedo da Disney, sem falar um preço de ticket. Ele fala sobre quando você tem um sonho, nunca deixe de sonhar. Conheça a Disneylandia Paris. Então, a história é de um pato que sonha em conhecer o Pato Donald, que é um pato bonito que ele vê no jornal, né, um dia. Então isso é storytelling na veia, e eu imagino o louco que aprovou isso antes de fazer, né? Tipo, uma história de um pato, tem que ser muito bem convencido para o cliente também topar. Que isso é uma coisa importante, não é qualquer história de qualquer jeito. O cliente tem que entender uma estratégia para que ele tope bancar aquilo ali, porque é caro. No caso aqui é todo um vídeo em computação gráfica, custou uma fortuna fazer isso. E como é que funciona essa combinação explosiva do storytelling com as vendas? Basicamente assim. As marcas, por meio do storytelling, se conectam com os clientes. É simples, ao mesmo tempo não é. Por quê? Porque essa conexão é uma conexão completamente psicológica. Tá? A nossa conexão com marcas é completamente psicológica. Eu vejo gente brigando para disputar quem é melhor, o Android ou o iPhone. E não estão ganhando nem um centavo por isso, mas estão lá brigando. É um amor psicológico, porque as marcas se apropriam por meio do storytelling. E aí, esses clientes se transformam em o que toda marca quer. Em fãs, em advogados, em defensores, em pessoas que vão, em discípulos, que vão propagar aquilo. Essa é a melhor estratégia de venda que existe. É o que a gente chama hoje de marketing boca a boca. O storytelling é o maior potencializador de marketing boca a boca que existe. E por isso que ele está tão em voga. O que é o WhatsApp a não ser de uma modernização do marketing boca a boca? Amigo, se sua marca está no WhatsApp, não precisa de mais nada. Valeu. Se ela está rodando nos grupos de amizade, alguém dizendo, vai lá que é bom, peça essa pizza aqui que eu adorei, tchau, acabou. E isso vai se propagando. Óbvio que se quiser anunciar é melhor, porque potencializa, se quiser ir para a TV é melhor, porque chega para mais gente em menos tempo, mas a estratégia mais certa hoje, e que ela é intransponível, não tem como nenhuma agência prometer isso, esteja nas conversas de grupos de WhatsApp. Se isso acontecer, tchau, vocês vão vender pra caramba. E aí eu vou trazer um exemplo de um cliente nosso, que mostra o poder de uma marca que tem advogado. Vocês lembram desse case do Camarões? Se alguém não lembra, eu vou só resgatar. O cara, um crítico, foi lá, meteu o pau no Camarões e 6.000 pessoas voluntariamente entraram na conta do cara para dizer: respeite o meu restaurante, você não pode falar do meu pastel de camarão. O Camarão, a gente atende a conta do Camarões. Eu vou contar para vocês um bastidor interno, então morre aqui, tá? O Camarões não queria que... Ela ficou, gente, não, vamos pedir para o cara pagar, mas não porque ela não queria ser criticada, porque ela não queria criar um caos ali entre pessoas. E aí, enquanto ela dizia que não queria, eu dizia, pega, porra.
pega, porra, porque eu tava fazendo o monitoramento, né, da crise. E era absurdo. Eu pensei que era uma criança. Foi mal. Eu tenho uma criança aqui eu falando palavrão, mas não, foi mal. A menina aqui embaixo eu pensei que era uma criança. E aí o que aconteceu com Camarões? Tava ela pedindo, rezando para que aquilo acabasse. E os clientes infernizando a vida do cara para ver se ele pedia um pedido de desculpa e não sei o quê, que você não entende nada de comida. E no final ficou pra gente uma grande lição. O quanto vale a marca ter fãs? O quanto isso é valioso? O Camarões pede todos os dias, pelo amor de Deus, não faça propaganda não. Ela não gosta nem que diga que o prato é bom. Se eu botar assim na legenda, prove o nosso delicioso camarão internacional. Não boto não. Isso quem tem que dizer é o povo. Porque eu não sei se vai estar delicioso naquele dia, se o cara queimar o camarão, e se não sei o quê. Olha o nível do cuidado. E digo mais. O Camarões conseguiu isso à toa. Não. Eles têm uma equipe de 3 pessoas dentro do restaurante. 3 pessoas só para responder em tempo real Instagram, e-mail, TripAdvisor e mensagens de qualquer rede social. 3 pessoas na equipe para não deixar nenhum cliente sem resposta. Aí você fala, também é o Camarões. É muito trabalho, é muito suor para chegar no nível de experiência desse. Aí é onde eu digo, o storytelling que ela construiu é de um restaurante que se preocupa, que está atento ao que os clientes estão dizendo. E no final ela foi lá e deu uma resposta para o cara, que aí essa aí eu disse, não, eu não tenho condições de criar uma resposta dessa. Crie você, eu só vejo se tem erro. Agradecendo a crítica. Pô, muito obrigado, que as pessoas se amem mais. Óbvio, a gente foi um pouco ríspido ali, tirou uma onda, mas ela disse, são graças a essas críticas que a gente acorda todos os dias e quer fazer um pastel melhor. E aí era a galera, uhul! Então olhem o nível e entendam que o Camarões não gasta nada com propaganda, nada com anúncio, nada com televisão, não gasta 1 centavo. Ela gasta com gente respondendo gente e com uma empresa que está ali ajudando ela a criar um conceito, um storytelling, a contar a história dos garçons, a contar a história por meio de um vídeo, que é aquele lustre de cabaça que tem lá, que ela replicou no restaurante de São Paulo, é feito por funcionários. Os caras recebem 5.000 cabaças, limpam uma por uma, tiram o que está dentro dela, invernizam, lavam, e a gente tem um vídeo contando e agradecendo ao colaborador por ter colocado a mão em cada uma daquelas cabaças. Isso é storytelling. Por acaso a gente vende lá camarão, mas ali a gente está vendendo muito mais a experiência de pessoas para pessoas. Storytelling vende ou não vende? Pra caramba, Camarões está lá, ó, bombando, é fila por cima de fila. Tem pandemia, não tem, o restaurante está lá vendendo delivery com 6 unidades e agora em São Paulo. E quem sabe aí, para o nosso orgulho, não como agência, mas como Potiguar, que vá para o mundo, para o Brasil inteiro, porque se tem um patrimônio do natalense, se chama Camarões, né? Isso é verdade. Então eu tinha um sonho de atender essa conta e por meio do storytelling, hoje eu tenho o prazer de dizer que nós somos a agência do Camarões e estamos ali participando junto com ela desse aprendizado. Eu aprendo todos os dias a me comunicar melhor por causa do Camarões. Desde a comunicação com o cliente lá na mesa, é absurdo o que os caras fazem no dia a dia. E aí o storytelling fala muito sobre reputação e sobre a criação de um ecossistema, que é isso que o Camarões fez. É um ecossistema de defensores da marca, de ser uma unanimidade na cidade e das pessoas... Qualquer cidade que você vai lá fora. Você é da onde? Você está na excursão. Sei lá, você é da onde? Natal. E lá tem um restaurante massa, né? Que é o Camarões. A gente não tem outra coisa, não. É o Camarões e o resto. Então, isso é um ecossistema de vendas absurdo que faz pessoas venderem por eles o tempo inteiro. 7 dicas infalíveis para vocês fazerem um bom storytelling, tá? Aqui já estamos encaminhando para o final. Como é que tá a minha hora? Tá de boa aí? Primeiro, defina muito bem a mensagem. E aí é muito importante que você domine a língua portuguesa. A gente, como brasileiro, sabe muito pouco da nossa língua. Isso é absurdo. Então a gente não sabe os recursos, as palavras. E aí eu trouxe um exemplo muito claro, que o meu primeiro job no Camarões, eu me tremi todo para fazer. Eu tinha um sonho de atender o Camarões, aí ela chegou, primeiro job, eu quero que você crie um conceito que sirva para a minha vida. Aí eu disse, ou eu vou arrasar ou eu vou me dar muito mal. Porque eu fiquei até com medo de criar para o Camarões. E eu fui ousado. Fiz tudo aquilo que eu falei. Fui no restaurante,
vivi uma experiência, fui lá com minha esposa, vamos no restaurante. Eu hoje vou viver uma experiência de vou prestar atenção em tudo. Eu não vou escolher o prato, escolha tudo, eu vou ficar olhando. E fui. E aí a gente pediu a entrada, pediu o prato principal, pediu a sobremesa, tomou o café. Eu achei ruim, né? Só que não. E aí eu percebi que havia ali na relação minha com o garçom e em outras mesas também um ar de gratidão. Parece que eles estão o tempo todo lhe agradecendo. Pois não, não sei o quê. Eu digo, vai, não existe nem outro canto. E aí eu desenvolvi o conceito da campanha deles, que era Com Amor Camarões. É como se em cada prato que eles estivessem entregando, em cada pedido de desculpa, ou em cada acerto, em cada prato bom, em cada prato ruim, ela assinasse aquilo como se fosse uma carta. Tipo assim, velho, tá aqui seu camarão internacional. Com amor, Camarões. E aí quando eu apresentei o conceito para ela, ela fez, é isso. Ninguém nunca conseguiu, numa frase, expressar tudo que a gente faz todos os dias, desde os caras tiram cocô do camarão, velho. Eu vou em qualquer outro restaurante, tem aquela fitinha preta lá, eles tiram. Ela, por que, Túlio? Porque a gente faz com amor Camarões. E aí ela é uma mensagem universal. Tanto ela funciona para eu dizer, perdão, eu queimei seu camarão. Com amor, Camarões. Como ela funciona para dizer, aqui está o nosso melhor prato. Com amor, Camarões. Então olha a universalidade dessa mensagem. Uma frase, 3 palavras, e olha o quanto, qualquer um aqui quando leu, lembrou da sua experiência lá no Camarões. Isso é o poder do storytelling. É por meio de uma comunicação fazer você lembrar de algo de forma emotiva. Isso é um storytelling. Segunda dica, entenda bem o seu público e saiba o que é que ele busca. Isso aqui, por exemplo, é um print do nosso formulário de persona lá da agência. Então a gente faz lá os buyers personas e a gente nomeia elas. Então, aqui é de um cliente, por exemplo, La Churreria Gourmet. Aí tá lá. Ela tem 3 buyer personas, 3 compradores. E aí a compradora dela é Fabielle. Olha o que a gente escreve uma vida dessa possível compradora. Ela tem 17 anos, ela é cisgênero, coisas que eu estou aprendendo a me comunicar, que eu até então eu sou da velha guarda, estou aprendendo com esses novos olhares, porque é importante entender o que o seu público está querendo. E aí a gente começa a falar que tipo de problema ela tem, por que ela compra os churros lá, porque ela gosta de uma comida assim, assado. Então a gente desenvolve todo um cliente fictício, que chama-se persona, pode ser mais específico, assim, pode ser também mais simples, mas a gente desenvolve quem são os possíveis compradores daquele negócio, para que quando eu faça a mensagem eu diga, está comunicando com todo mundo? Está sendo universal? A pessoa que vai comprar o meu produto vai entender? Eu não posso, por exemplo, me comunicar como eu faço com a La Churreria Gourmet, igual que eu me comunicava com a Rio Center. Jamais. Então é preciso entender quem são aquelas pessoas que estão dentro da loja, para que a gente consiga fazer uma comunicação que eles entendam. Porque senão aí não é storytelling. Storytelling, você conta a história para emocionar. Só contar a história, isso não é storytelling. Isso aí é botar a mensagem para fora. Terceira dica, conte a história da sua marca. Aqui no Camarões a gente fez um manifesto. Eu vou ler aqui para vocês entenderem como ele é bonito. Nós somos Camarões e somos feitos por todos e por tudo aquilo em que acreditamos. Nós acreditamos na importância de viver nossos valores, honrar nossa história e relembrar nossas raízes. Nós acreditamos no poder da verdade e na competência dos que falam em nosso nome. Nós acreditamos que servir é um privilégio, servir a todos, servir de forma genuína, servir com excelência, com alegria e servir com amor. Nós acreditamos que não basta fazer, mas fazer bem feito, pelas mãos talentosas de todos que são Camarões e para todos que se conectam com a gente. Escrever um manifesto é como se sua marca estivesse dizendo para as pessoas por que ela existe. Sabe o que é chamado de propósito? Massa. Mas às vezes a gente fica, como é que eu faço um propósito? Às vezes é intangível. Escreva um manifesto. Imagine sua marca conversando com seu cliente. Eu estou aqui por isso, eu vou fazer você sentir aquilo, eu vou fazer o melhor churros, eu vou desenhar a melhor roupa, eu vou entregar a melhor celular, o melhor equipamento para o seu celular. Enfim, para que vocês existem? Por que as pessoas vão falar bem de vocês no grupo de WhatsApp? E aí escrevam um manifesto. E botem o seu time e vocês leiam isso todos os dias. É a modernização da missão. Sabe? Tem empresa que tem missão, não sabe nem qual é a missão. Mas lê o manifesto. O manifesto é a marca dizendo. Então as marcas precisam contar a história. Outra dica, crie conteúdos autênticos. Aqui é um cliente da gente também, que é o Dedil. E aí, qual é a nossa estratégia? Porn food. A foto não tem tratamento. É lá, monta o burger, tira a foto e é isso. Tem que ser autêntico. Não adianta mais fazer foto estilo McDonald's com burger
todo enfeitadão. Não, a galera quer o burger desconstruído, a carne sangrando, o queijo derretendo. Então a gente tem que ser sincero. Se você faz uma coisa, faz um Photoshop lá, e o cliente quando recebe, ele é o primeiro aí na rede social a dizer, mas não é assim não a carne. Não, mas é bem pequenininha. Então, velho, vamos ser sinceros, não dá mais. Não dá mais tempo de mentir para o cliente. Ele tá ligado. A gente não é cliente dos outros e a gente não sabe o que é uma coisa quando é verdade ou quando não é. Então acabou essa era do plasticamente perfeito. Agora é para ser real mesmo. Outro ponto, diversifique o formato do conteúdo. Então, por exemplo, aqui a gente tem Marina Portela, que é uma maquiadora. Aí a gente postou um vídeo falando do Outubro Rosa sobre o autocuidado. Tem tudo a ver, a mulher que quer se sentir bonita e que está se maquiando. E aí é um vídeo, não é simplesmente um post com modelos perfeitos, é a galera dela dizendo que contribui com a autoestima das pessoas. Então, trazendo para a rede social, que é o mais comum, não adianta só fazer tudo igual do mesmo jeito. Aí posta um vídeo, aí posta não sei o que, faz um reels, aí faz um manifesto, entrega um brigadeiro, faz um cartãozinho. Essa diversificação é que faz o cliente entender a história que você está contando. E não só, lembra que eu falei, a placa, a tenda, a água que eu vou dar, a foto lá no dia da feirinha, o site e a camiseta da galera e o balde de lixo. Então não é uma coisa só. A informação tem que estar bem diversificada para que ele receba vários estímulos. Tem gente que é mais de vídeo, tem gente que é mais de áudio e tem gente que é mais de imagem estática. Na dúvida, faça tudo. E tem gente que gosta de ler. Então escreva um textão, faça um post, faça um reels, grave um vídeo, crie uma figurinha para quem não sabe ler e só manda figurinha. Não importa, seja diverso na comunicação. Seja consistente, eu trouxe aqui o exemplo do contemporâneo, que não adianta você falar de um jeito no Instagram, aí no WhatsApp você é grosso. Então tem gente que fala, a magia de comer um dedinho. Aí quando o cara manda o iFood, o cara fala, bora, meu amigo, o motoqueiro está aí na porta. Não, você tem que ser consistente e a mensagem tem que ser igual em todo canto. Então crie, né, o manifesto, diga, a gente é assim, o tom de voz é esse, nós somos esse tipo de marca. Porque senão os clientes, quando ele for para outro canal, ele não vai entender mais que é a mesma história que você está contando. Explore as emoções do público. Eu trouxe mais um VT, a gente fez um VT de Natal do Super Show, que não tem oferta. É a história do avô contando, escrevendo uma carta, isso foi na pandemia, o avô escreve uma carta dizendo, pô, o que eu mais queria de Natal era estar de novo com o meu neto, aí o neto dele chega com a feira para fazer a ceia, com peru, com a refrigerante. Então, emocionar as pessoas é um caminho muito legal. A gente vê a rede social o tempo inteiro fazendo isso, né? Às vezes a gente tá lá olhando o Instagram e de repente tá morrendo de chorar, porque tem uma história bacana, ou morrendo de rir, porque tem um reels legal. Então, o humor, a emoção, a felicidade, a pena, tudo isso é uma construção também de storytelling. Conte histórias dos seus clientes. Aqui era um vídeo que eu trouxe da Rio Center, que essa senhora, Dona Hilda, ela, olha o nível de fã da marca. Ela mandou uma mensagem no Instagram dizendo que ela ia comemorar o aniversário dela, ela queria comemorar o aniversário dentro da loja. E o tema da festa ia ser Rio Center. Aí a gente não só achou massa, como fez. Beleza, só precisa a senhora aí, a gente prepara o resto. Aí fizemos uma captação. Ela conta no vídeo que ela não tem família aqui em Natal, e ela veio com o marido que era funcionário público, o marido morreu. E as únicas amigas dela são as vendedoras da Rio Center. Que ótimo, ela vai lá comprar sempre para ver as amigas. E aí a gente comemorou o aniversário dela. Ela depois faleceu, acho que um ano depois que a gente fez o material. E aí a filha depois contou, ela faleceu, mas ela realizou o sonho de fazer um aniversário na Rio Center. Gente, olha o nível de fã que a gente está falando. E a gente conta toda a história, as funcionárias emocionadas em receber o aniversário dela na Rio Center. Então, olha que legal isso. E uma coisa muito importante, o audiovisual é um grande parceiro no storytelling, porque ele tem esse poder de contar uma história, né, onde a gente consegue entender mais e ser mais estimulado nesse processo. Só para encerrar, um storytelling ele passa por 3 etapas. Começa com um momento estável ali de você vai, beleza, eu vou começar a história como. Tem o meio, que é a grande loucura que eu falei, e no final é o desfecho. Então, muitas vezes você pode começar estruturando o começo e o fim. Tipo assim, o que é que eu vou fazer e onde é que eu tenho que chegar. E depois fazer o meio. Muita gente se perde no meio e não chega no fim. Então, primeiro defina o fim e por onde você vai começar, que o meio ele acontece naturalmente.
Por que que o storytelling hoje é tão importante nas vendas? Porque aquele funil de vendas que a gente vinha falando, né, de leads entrando e terminando lá numa prospecção, ele ficou louco, não está mais do mesmo jeito. Ele agora é assim. Então são vários canais, vários jeitos de chegar. Hoje, quando o cara vê um negócio, saiba mais, já não quer clicar, ou então não pega mais para todo mundo. E aí você tem que ser interessante nessa jornada para chamar a atenção do cliente. E é muito difícil, porque aqui você é interessante num local, né, no funil, no começo. Você é interessante lá e o povo cai. Já aqui, você tem que ser interessante em vários locais. E aí é um exemplo do Eu Amo Seridó. A gente foi buscar todos os canais e canais fora da curva para chegar com esse lead para fazer a venda. O storytelling é um grande iceberg, não dá tempo de contar tudo hoje, mas é muito legal vocês perceberem. E uma coisa que é fundamental, para fazer storytelling, tem que ter repertório. Onde é que a gente aprende storytelling? Assistindo filme, assistindo série, lendo um livro, fazendo cocô. São momentos de solitude. Você não estuda storytelling, você simplesmente se conecta com o propósito, com quem é o cliente, vai lá, faz imersão e dali vai surgir alguma ideia. Todo mundo é criativo. Todo mundo é criativo. A gente às vezes tem preguiça. Aí, com preguiça não sai ideia, tá? Boas ideias sempre florescem. Essa é a nossa agência, WWS Co. Quem quiser lá no Instagram, wws.co, quiser marcar um café, conhecer a nossa estrutura, trocar um pouco mais de ideia. A gente tem umas redes lá para, tipo assim, as que tem aqui, né? Para trocar uma ideia. A Ellen já vai lá de vez em quando. Então, me coloco à disposição. Storytelling é um amor, a gente tem que se apaixonar por isso, porque, apesar de tudo, é muito trabalhoso. Vale a pena, mas é muito trabalhoso. Valeu? Quem tiver alguma dúvida... Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração...